Fala Farma, tudo bem com você? Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui. E dessa vez eu vim trazer para você uma dúvida de um seguidor. A pessoa me perguntou como fazer a substituição de um medicamento que é muito importante hoje no cenário da farmácia, mas que não tenha outro com a mesma forma. Então, a partir de agora você vai aprender como fazer essa substituição a partir desse medicamento aqui, ó, Tropinal. Bom, o cliente dele foi na loja e não tinha, quando chegou na loja não tinha um receituário médico, mas ele veio com o nome do medicamento, e esse medicamento em questão era o Tropinal. Bom, para quem não sabe, esse medicamento ele é um medicamento ético referência. Quando a gente fala que esse medicamento possui essa classe ético ou referência, é importante você entender o que é isso, né? Quando a gente fala sobre medicamento ético referência, são aqueles medicamentos que dentro da farmácia a gente fala que é um medicamento que traz pouca lucratividade para a farmácia a partir do ponto de compra desse medicamento, tá bom? Esse medicamento existe de duas maneiras na farmácia. Ele existe de gotinhas e existe em comprimido também. Então eu vou colocar aqui, ó, a apresentação, existe em gotas e existe também a caixa em comprimido. Esse em gotinhas aqui, pessoal, ele possui um PMC de em média R$27 e ele pode chegar até ali R$21, R$22 com desconto. Então ele custa em média R$27 e pode chegar nisso. Já o comprimido, ele é um pouquinho mais barato, é um produto que custa em média R$25 e pode chegar ali até 20, 19, mais ou menos isso, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, R$25. O que é importante aqui, pessoal? Para todos os medicamentos dentro da farmácia, você precisa, claro, conhecer sobre o medicamento, mas mais importante que isso, você precisa aprender sobre técnicas de atendimento. Eu vou te explicar isso. Bom, quando uma pessoa chega na sua farmácia, chega na porta dessa farmácia, não quer dizer que ela seja um comprador, não quer dizer que ele é um cliente seu. Quer dizer que ele pode ser, ou que ela pode ser uma potencial compradora, um potencial cliente, para que você transforme isso esse potencial cliente possa ser um cliente da sua loja. Tem alguns pontos que você precisa fazer. O primeiro ponto é fazer uma pré-venda, que é nada mais, nada menos do que você dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para esse cliente, dependendo da hora que você esteja ali no balcão. E a partir daquilo ali você se identifica para aquela pessoa. Então você fala o seu nome e peça o nome daquela pessoa para que você trate aquela pessoa pelo nome. Então a partir disso você começa a criar um atendimento que vai converter isso em venda. Depois disso, tem dois pontos que são muito importantes, que é conexão e relacionamento. É saber para onde que a pessoa, de onde que ela está vindo, como é que foi o dia dela, como que ela está, em que você pode ajudar. Você se coloca em disposição daquela pessoa para que ela se sinta à vontade de perguntar, que foi a questão do nosso cliente aqui, o que é o medicamento Tropinal. Eu vim comprar um Tropinal, me disseram que era bom aquele Tropinal e por que ele é bom. Porque você não é porque o teu cliente está pedindo um Tropinal que necessariamente essa pessoa quer um Tropinal. Às vezes ela veio com o nome Tropinal porque ela viu uma propaganda, alguém falou, um familiar falou, alguém está tomando, disseram que é bom para aquela pessoa e aí ela veio com ela em mente. Então a primeira coisa que você tem que entender é por que ela veio até a farmácia e por que ela quer o medicamento. Então isso você consegue diagnosticar na sua conexão e relacionamento. É entender o porquê que ela veio até você procurando aquele medicamento. Depois, pessoal, você precisa entender um outro ponto. Nesse medicamento em específico, nós não temos um medicamento equivalente. O que é um medicamento equivalente? É um medicamento que possui as mesmas formas do Tropinal para que, se houvesse, a gente pudesse fazer a substituição. Nesse caso, nós não temos um idêntico, então a gente não consegue fazer essa substituição. Nós não temos também o medicamento genérico dele ainda. Mas, a partir de quando você aprende sobre o medicamento, você entende que existem outros medicamentos para a mesma indicação. Ou ainda, se você aplicou técnica de pré-venda, você se apresentou para essa pessoa, você já sabe o nome dessa pessoa, você criou conexão e relacionamento com ela, aqui vai chegar um momento muito importante, que é o momento da entrevista, para que você possa vender o produto. Entender nessa entrevista quais são os sintomas que ela está te trazendo. Bom, se eu tenho uma entrevista qualificada, se eu peguei todos os pontos, entendendo por que meu cliente quer tomar aquele medicamento,
Tem vários medicamentos que você consegue fazer a substituição entendendo quais são os pontos que ela te falou. Então, para esses medicamentos que não possui genérico e nem similar, a única coisa que eu posso fazer para me destacar aqui ou para conseguir fazer a venda de um produto que vai me trazer mais lucratividade, eu até posso colocar aqui a bolinha em lilás, ó. Eu posso colocar aqui, para que eu possa colocar um genérico, para que eu possa colocar um similar aqui, eu preciso aplicar a entrevista. Porque a partir dessa entrevista, eu vou detectar vários sintomas e para cada sintoma eu tenho um medicamento. E sendo assim, eu tenho um medicamento para cada sintoma e medicamentos esses que na grande maioria serão genéricos, similares ou de campanha, porque são esses medicamentos que nos darão mais lucratividade. Então é importante demais você conhecer sobre a entrevista, seja ela em qualquer atendimento que você for fazer, para que você identifique. Então você vai falar para essa pessoa, ó, o Tropinal, ele é um medicamento maravilhoso. Em questão aqui o Tropinal. Por que ele é maravilhoso? Porque nós temos aqui a fórmula dipirona dentro dele. Se eu tenho a dipirona, eu estou falando de um medicamento que serve para dor e febre, certo? Eu tenho também aqui, dentro do Tropinal, uma fórmula que chama escopolamina. Olha só que legal. Escopolamina. E se eu tenho a escopolamina, eu estou falando de uma fórmula que tem função antiespasmódica, ou seja, ela ajuda na diminuição de contrações, de espasmos musculares, seja na via urinária, seja nas vias biliares, ou seja, ele ajuda a diminuir contrações. Então, eu vou colocar aqui, ó, diminui contrações. E ainda, eu tenho outra fórmula que é bastante importante, que chama iosina, que é um medicamento muito utilizado para cólica no estômago, para cólica no intestino. Então é muito utilizado para essa questão. Então eu vou colocar aqui, ó, iosina. Faltou um izinho, iosina. E a iosina é utilizado aqui para cólica, para dor abdominal, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, para cólica. E depois, por último, e não menos importante, eu tenho uma fórmula que chama omatropina. E por que eu estou trazendo cada fórmula para você aqui? Ó? Porque você precisa dominar isso. Você precisa enxergar para que o medicamento funciona, o que ele vai trazer na saúde do meu cliente. Quando eu falo disso aqui, eu estou falando de um produto também que tem uma ação antiespasmódica, ou seja, vai ajudar ali nas cólicas, no alívio de dor. Então ele é bastante importante nessa função anti-espasmódica, certo? Então por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Porque você precisa dominar o medicamento para que ele serve. Então se na tua entrevista você detectou que realmente o teu cliente está com esses sintomas de dores, bom, então o Tropinal resolve. Mas se eu fiz a entrevista com o meu cliente, identifiquei que não necessariamente é o que ele precisa, eu preciso mostrar potenciais medicamentos, potenciais tratamentos, ou ainda, quando eu não tenho nenhum medicamento para aquela situação, eu preciso mostrar qual que é o médico que ele precisa procurar, ou qual que é o tipo de clínica que ele precisa procurar, de profissional que ele possa procurar, para que ele resolva a dor que ele tem. Então a entrevista, ela aumenta a autoridade e aumenta a lucratividade, que é o AL que a gente chama. Esse AL aqui, ele é muito importante, porque ele faz o seu cliente retornar. Mesmo que você não tenha o medicamento, você tem um retorno do teu cliente. Mas se você tem o medicamento, e aí que é importante você conhecer sobre os medicamentos. Se você tem o medicamento, se você ajudou o cliente a tratar a dor que ele tem, com certeza aqui você vai conseguir resolver a dor e ele vai continuar voltando na sua farmácia. Então aqui é muito importante você conhecer, entendendo que quando eu tenho um Tropinal, eu tenho um medicamento que é indicado para indicações antiespasmódicas,
tem uma função analgésica e antitérmica muito importante, e ele é muito importante para esse tratamento de cólica abdominal, cólicas menstruais, cólicas gástricas, cólicas intestinais. Por isso que ele pode ser um medicamento que pode ser utilizado sozinho ou acompanhado. Acompanhado com o quê? Com medicamentos da família do prazol, já que essa pessoa pode ter algumas cólicas ali gástricas, né, provocado por algum problema nesse sentido. Cólicas intestinais, a pessoa comeu alguma coisa, teve alguma intoxicação e aí começou a ter dor, esse medicamento é muito eficiente. E principalmente cólicas menstruais, as mulheres que vivem sofrendo dessa dor, com certeza ela vai ser utilizada. E ainda, esse produto é muito utilizado ali para o trato urinário. Então, se meu cliente está com uma infecção urinária, esse medicamento pode ajudar auxiliando no alívio da dor urinária que essa infecção está causando ali. Ou seja, pode ser indicado junto de um ciprofloxacino, de um norfloxacino, de um nitrofurantoína, de qualquer antibiótico que seja indicado para a questão do trato urinário ali. Então, é um medicamento que alivia os sintomas dolorosos e antiespasmódicos que o meu cliente pode ter, como cólicas, dores gástricas, intestinais ou menstruais, tá? Abraão, já vi gente utilizando tropinal para dor de cabeça. Pode, porque se eu tenho uma dipirona no meio, ela não escolhe que tipo de dor que vai resolver, que vai ajudar. Então acaba resolvendo. É o melhor para dor de cabeça? Não. Por isso que a entrevista é importante, porque se eu faço a entrevista com o meu cliente, estou entendendo que ele está vindo comprar na farmácia um tropinal para dor de cabeça, aí eu, opa, cliente, ó, eu tenho tropinal, mas ele não é o melhor. Por quê? Porque ele é voltado, ele foi criado para tratar dores voltadas para cólicas no estômago, antiespasmódico, na diminuição de contrações no músculo do intestino. Então, um medicamento que não é indicado para dor de cabeça. Mas, como eu aprendi lá no método Proclerc que eu tenho vários analgésicos, vários anti-enxaquecosos para dor de cabeça, eu tenho aqui um melhor e eu vou te apresentar. Lembrando, se você não tem esse conhecimento ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo do método Proclerc, que é o melhor método hoje para que você possa ser transformado e possa ser autoridade dentro da farmácia para o teu cliente. Então clica aqui, ó, eubalconista.com.br, faz tua inscrição para que você domine todos os medicamentos, tá? E por que essa aula aqui é importante sobre tropinal? Porque é uma dor que realmente a minha cliente tinha lá na farmácia dela. Ó, as pessoas estão vindo comprar tropinal e meu cliente, quando não tem o medicamento, está saindo, ou as meninas não estão conseguindo fazer a substituição do medicamento. E por que ela não está conseguindo fazer a substituição? Porque elas não estão aplicando a entrevista com o teu cliente. O cliente está perguntando, então está batendo e está saindo. Está batendo e está saindo. A entrevista faz com que você detecte todos os sintomas a partir do momento que nós não temos um medicamento igual. Nós temos medicamentos parecidos. Se você, por exemplo, pegar aqui a dipirona, a gente vai ter essa fórmula no medicamento Anador, no medicamento Novalgina, né? Se você pegar, por exemplo, essa junção de iosina com escopolamina, a gente lembra muito bem do Buscopan ou dos similares, né? Do Neocopan e assim por diante. Então nós temos medicamentos parecidos, tá? Igual não tem, mas tem medicamentos parecidos com a mesma indicação. Por isso que, como é que eu faço para fazer a substituição desse medicamento se eu não tiver esse medicamento? Aplicando a entrevista. A entrevista que se faz necessário para que eu aumente a minha autoridade e a minha lucratividade. E vez ou outra, você vai conseguir colocar até mais de um medicamento, entendendo, claro, quais são os sintomas que o meu cliente apresenta, para que ele ia utilizar. Então, gente, a partir de agora não tem mais o porquê você perder a venda de tropinal, mesmo se você não tenha ele dentro da sua loja. Você pode fazer uma entrevista com o seu cliente, identificar os pontos e aí sim colocar os medicamentos de forma correta, e medicamentos esses, como eu disse aqui, ó, genéricos, similares ou de campanha, que são medicamentos que vai trazer muito mais lucratividade para você, que é isso que a gente quer, tá bom? Portanto, fica à vontade, manda esse vídeo aqui nos grupos aí da tua farmácia para que você possa ajudar esses colaboradores a ter muito mais autoridade de conversar com o teu cliente, tá? Lembrando,
que o Tropinal existe em gotinhas em comprimido, em gotas utiliza mais ou menos de 24 a 48 gotas de 8 a 8 horas, o comprimido de 1 a 2 comprimidos de 8 a 8 horas também, depende qual a intensidade da dor, tá? Lembrando que é um medicamento que tem um valor agregado baixo, né? Então para que a gente possa aumentar o ticket médio, existem várias coisas dentro da farmácia que você aprende aqui de novo no método Proclerc, que faz você com certeza atingir um número de produtos maiores para o teu cliente, um ticket médio muito mais alto. Então assista e reassista novamente esse vídeo para que você possa ficar craque nisso e dominar o balcão da farmácia, tá bom? Espero que você tenha gostado. Coloca aqui embaixo, ó, nos comentários o que você quer aprender, qual vídeo que você quer ver aqui no meu canal para que eu possa produzir e fazer ele com muito carinho para você, para te ajudar no dia a dia no balcão da farmácia, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até lá!